Olá, eu sou Elisa, do canal Elisa Knits. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse ponto, que em inglês é chamado de Diamond Honeycomb, que seria favo de mel de diamante. O efeito é apresentado a cada 12 carreiras. Na sexta carreira, a gente faz a primeira etapa do efeito. E na 12ª carreira, a gente faz a segunda etapa, para que complete o desenho dos losangos. Se você está fazendo tricô plano, como esse da amostra, né? Você faz frente e verso, você vai precisar de múltiplos de 6 pontos mais 5. Na minha amostrinha aí, eu tenho 23 pontos. Se você está fazendo no tricô circular, você vai precisar de uma quantidade de pontos múltipla de 6. Eu vou deixar as instruções das 12 carreiras, e aí você pode dar um print na tela ou pausar o vídeo e anotar, e aí você pode ficar com essas instruções por escrito. Bom, então eu vou narrando as instruções da maneira que eu vou fazendo. A primeira carreira é o avesso do trabalho. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos em meia. E a gente desliza 3 pontos sem fazer e sem torcer com o fio por trás. Faz 1, 2, 3 pontos em meia, desliza 3 pontos com o fio por trás. Faz mais 3 meias, 1, 2, 3, desliza 3. Então, segue a sequência, né? Faz a repetição, 3 pontos e meia e 3 pontos deslizados com o fio por trás, até o último ponto da carreira, que aí você tece em meia. A segunda carreira é feita conforme a primeira se apresenta. E agora é a frente do trabalho. Então, são os 4 primeiros pontos em tricô. 1. Eu estou fazendo em tricô em ponto norueguês, mas não tem problema, você pode fazer do jeito que você tece. 4. Agora, 3 pontos sem fazer, com o fio passando pela frente. 1, 2, 3. Agora, 3 pontos tricô. 1, 2. Agora, eu já não estou mais fazendo ponto norueguês, né? Estou fazendo normal, pegando continental. Então, para você ver que não tem diferença como você tece, tá? É só fazer o ponto tricô ou o ponto meia. Então, agora passa 3 sem fazer, deslizando, com o fio pela frente. Faz mais 1, 2, 3 pontos em tricô. Então, segue essa repetição até o último ponto, e o último ponto você tece em tricô. Dois, 3 e o último ponto em tricô. A terceira carreira, que é o avesso do trabalho, você vai tecer toda em tricô. Lembrando que essas instruções são para o tricô plano. O tricô circular você está tecendo sempre na frente. Portanto, essa carreira é toda em meia, a outra é toda em meia. As instruções são diferentes, estão lá no início do vídeo. Então, essas instruções que eu estou passando aqui são para tricô plano. Então, agora é a quarta carreira, que é a frente do trabalho. Então, ela é toda tecida em meia. Quinta carreira, avesso do trabalho, toda tecida em tricô.
Então, agora nós vamos fazer a sexta carreira, que é onde o efeito se apresenta. E os 5 primeiros pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai fazer um ponto em meia agora, captando esse ponto, laçando por baixo dos fios que ficaram das 2 primeiras carreiras. Então, passa assim, faz o ponto meia e aí tira da agulha, tá? Faz mais 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, ó. Passa a agulha direita por debaixo dos fios deixados nas carreiras anteriores, desse jeito. Faz o ponto meia, pegando o ponto que está lá na agulha esquerda, laça o ponto e volta por baixo dos fios, e aí você solta o ponto meia da agulha. Faz mais 5 meia e vai nessa sequência até o final da carreira. Os últimos pontos da carreira são 5 meias. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, finalizamos então a sexta carreira, que é a carreira onde o ponto se apresenta pela primeira vez. Ele é completo na 12ª. Então, vamos à sétima carreira. Você faz o primeiro ponto em meia, desliza 1, 2, 3 pontos sem fazer e sem torcer com o fio por trás, faz 2, 3 pontos em meia, 3 pontos sem fazer passando o fio por trás, 3 pontos em meia, 2, 3, e segue essa repetição até os 4 últimos pontos. Que aí você vai fazer 3 pontos deslizados com o fio por trás e o último ponto em meia. A oitava carreira, que é a frente do trabalho, tem uma emendazinha aqui no meu fio. Então tá, então você vai fazer o primeiro ponto em tricô. Então você vai fazer conforme ele se apresenta. O primeiro ponto em tricô, os 3 próximos pontos você passa sem fazer com o fio pela frente, faz 1, 2, 3 pontos em tricô, desliza 3 pontos sem fazer com o fio pela frente, faz mais 3 pontos em tricô e vai assim até os 4 últimos pontos. Que serão 3, 2, 3 deslizados sem fazer e o último ponto tece em tricô. A nona carreira é toda em tricô. A 10ª carreira é toda feita em meia. A 11ª carreira é toda em tricô.
Agora nós vamos fazer a 12ª carreira, onde o efeito é completo. Então, os dois primeiros, 1, 2 pontos em meia. Trabalha o próximo ponto pegando por baixo, assim, dos fios deixados nas carreiras anteriores. E aí sim, você derruba o ponto da agulha esquerda. 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Faz o ponto novamente pegando por baixo. Faz o ponto em meia. E aí sim, derruba da agulha. Faz mais 5 pontos em meia. 2, 3, 4, 5. E segue essa sequência até o final da carreira. Os dois últimos pontos da carreira são em meia. 1, 2. Terminamos. O efeito desse ponto fantasia fica assim. Uma graça, né? Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo.